Segunda Samuel, capítulo de número 9. Quero liberar um decreto de Deus sobre a sua vida, para que você possa entrar esse ano vivendo o extraordinário de Deus. Verso 1. Quem achou, diga amém. E disse Davi: há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça de benevolência por amor de Jonatas? Verso 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. E você pode glorificar a Deus. Olhe para mim, preste bem atenção. Nós acabamos de ler uma história aonde fala a respeito de alguns homens esse conhecido como Saul. Por um período de tempo, Saul ele se torna, no capítulo de número 9 de 1 Samuel, rei de Israel. Ele reina por um período de tempo, até que de certo Deus outrora levanta Davi. A Bíblia diz que Saul ele tem um filho, e o nome desse filho é Jonatas. Jonatas tem um filho que se torna neto de Saul, conhecido como Mefibosete. A história também vai nos relatar agora a respeito de um homem por de nome Davi. Davi nada mais nada menos, pastor Ezequiel, é alguém que no período em que Saul começou a se corromper diante do altar de Deus, é levantado, é escolhido e é ungido para reinar no lugar de Saul. Pela lei, pela tradição, pelo costume e pela genealogia, o rei seria Saul. Ao Saul morrer, o rei seria Jonatas, e ao Jonatas vir a óbito, sucessivamente quem reinaria em seu lugar era alguém conhecido como Mefibosete. Só que a Bíblia diz que Deus ele quebra um protocolo do homem, e a Bíblia diz que Deus levanta o menino conhecido como Davi. Nesse período em que Davi é ungido a rei de Israel, passa-se o tempo agora e Davi
ele é perseguido por Saul. A Bíblia diz que Saul procura oportunidades, grave isso, para matar Davi. Observamos que Davi, no capítulo de número 20, ele teme. E ele chega diante de Jonatas, filho do rei, e ele vai dizer: que mal eu fiz, que crime que eu cometi, para que o seu pai venha buscar oportunidades para me matar. Observamos que no diálogo do capítulo de número 20, Jonatas e Davi vai conversar, e Jonatas vai olhar e vai dizer: olha, pode ficar tranquilo, que qualquer coisa que o meu pai for fazer com você, antes ele fala comigo. Nesse período e nessa conversa, a Bíblia diz que surge uma amizade. Amizade essa que agora lhe causa-lhe uma aliança. Aliança de amizade entre Davi e uma aliança de amizade entre Jonatas. A Bíblia diz que enquanto Davi estivesse vivo, a aliança ao lado de Davi iria se concretizar e ser feita, e ambos também iria de acontecer no período a qual Jonatas permanecesse ali. Olhe para cá. Logo após esse diálogo e essa conversa, ao passar do tempo, nós observamos que o inimigo invade as terras de Israel, e agora Saul, ele morre. O rei morreu. Logo após a morte de Saul, nós observamos também que quem vem a óbito é o seu filho conhecido como Jonatas. Quem é que está no trono de Israel? Davi. Só que pera lá, entre essa história que eu estou te contando, tem esse moço por de nome Mefibosete, que nesse período de morte do seu avô, nesse período de morte do seu pai, ele é esquecido. E para onde é que Mefibosete vai? A história diz que Mefibosete ele vai para uma cidade, para uma terra conhecida como Lodebar. Lodebar quer dizer terra de esquecimento. Mefibosete quer dizer vergonha. Olhe para mim. Esse moço ele está esquecido diante de uma terra. Esse moço ele passa por uma crise, por um período de dificuldade extremo. Olhe para cá. E que mais? A Bíblia diz que quando ele vai parar em Lodebar, as suas pernas estão quebradas. Ô bispo, por que é que as pernas de Mefibosete estão quebradas? Segundo Samuel, capítulo de número 4, verso número 4, vai dizer que as tropas invadiram Israel, e a sua senhora, a mulher que cuidava de Mefibosete, pega Mefibosete diante do seu colo, ela tropeça, ele cai e se torna aleijado diante dos pés. Boa mídia. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quantos anos? Quantos anos? 5 anos. Esquecido. 5 anos. Abandonado. 5 anos. Passando por uma crise terrível em sua vida. E olha o que a Bíblia diz. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezael, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Olhe para cá. Mefibosete não fica aleijado de ambos os pés porque ele quer. Mefibosete não fica aleijado de ambos os pés porque ele escolheu. Há algo chamado pressa. Há algo chamado o quê? Pressa. Que fez com que a sua babá pegasse em seu colo correndo, corresse e derrubasse ele no chão. Com quê? Com medo. Com quê? Com medo. Olha o que a história diz.
ele não fica aleijado por erro. Ele ficou marcado, limitado e esquecido em Lodebar. Olhe para mim. Segura o glória que você já vai soltar ele. Pela lei e pela tradição, quem era para estar sentado na mesa, na cadeira de reinado, de rei, era esse moço de 5 anos aleijado aos pés. Mas como é que eu me assento na cadeira, sendo que eu estou quebrado? Como é que eu tomo posse do que é meu, sendo que eu estou diante do ambiente conhecido como lugar de esquecimento? Olhe para cá. Só que chega um período de 2 Samuel, capítulo de número 9, aonde a Bíblia diz que o rei Davi vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. E Davi começa a questionar e começa a dizer: será que não tem ninguém da casa de Saul ou de Jonatas para que eu possa usar de benevolência, ou seja, para que eu possa estender as mãos e ajudar? A Bíblia diz que Davi tem um homem por de nome Ziba. Ziba era alguém que trabalhava na casa de Saul e da sua família. Nada melhor do que ele em saber se havia alguém da genealogia do rei, se estava vivo ou não. Quando Ziba se apresenta diante de Davi, Davi vai olhar para ele e vai dizer: ô Ziba, tem alguém da casa de Saul para que eu possa lhe estender as mãos e lhe ajudar? Olhe para cá. Aos olhos de Mefibosete ele estava esquecido. Aos pensamentos de Mefibosete ninguém iria de se lembrar dele. Olhe para mim. Ziba se apresenta e vai olhar para ele e vai dizer: meu rei, tem um moço, o nome dele é Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Só que tem um porém. Além dele estar esquecido, ele está com as pernas quebradas. Davi vai olhar e vai dizer: fica tranquilo, prepara a melhor carruagem e vai atrás de quem está esquecido e traz ele para cá. Eu vou aplicar agora a mensagem sobre a tua vida. Eu vou liberar um decreto de Deus sobre a tua casa. Eu não sei quem trouxe glória para entregar o aleluia para receber, mas receba esse decreto de Deus. Esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Eu vou dizer de novo: pode ficar tranquila, que tu pode estar achando que Deus não está se lembrando da aliança que Ele fez com você, mas Deus te trouxe nessa tarde para te dizer: ainda que alguém tenta te esconder, ainda que alguém tenta te encobrir, o Deus que você serve está dizendo: eu me lembrei de você. Ele está escondido, ele está esquecido, até o dia que Deus pega o nome de Mefibosete e coloca o nome de Mefibosete na mesa da maior autoridade de todo Israel. Vou liberar. Não sei se alguém recebe, mas vamos subir esse negócio aqui agora. Pode ficar tranquilo, que 2026 o tempo do anonimato acabou sobre a tua vida. Vou dizer de novo, vou liberar de novo. Até hoje te esqueceram, até hoje te esconderam, até hoje não se lembraram de você, mas fica tranquilo, Deus te trouxe aqui para te dizer: o rei se lembrou de você, de você, de você. Olha para mim. O homem pode se esquecer de você até o dia que o dedo de Deus apontar para a sua vida. Vou dizer de novo que eu vim com a profecia para liberar sobre a tua história. Talvez tu está dizendo: ô bispo, eu estou esquecido, ô bispo, eu estou quebrado, ô bispo, eu estou mal. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou chegando, eu vou te levantar.
Diga para alguém: o tempo de esquecimento acabou. Profetiza para alguém, diga para ele: 2026, o anonimato não vai mais fazer parte. É o ano da glória de Deus, de Deus, de Deus. Posso falar sim ou não? Mefibosete está num lugar de esquecimento. E ele nem sabe que dentro do palácio o nome dele está sendo citado. Alguém deu um glória a Deus ali, eu vou liberar de novo. Tem mais um glória ali, mais um pouco ali, eu vou liberar. Eu disse que eu vim na fé hoje para liberar. Pode ficar tranquila, que Deus vai pegar o teu nome e vai colocar no coração do grande a partir de hoje. Tu está dizendo: eu estou mal, eu estou em crise, ninguém me vê. Mas Deus está dizendo: o rei se lembrou de você, de você, Ele está no lugar de esquecimento. Dentro do palácio o nome dele está sendo citado. Posso falar assim ou não? Posso mesmo? Vamos engrossar esse negócio aqui agora. Você vai pisar em lugares que o seu nome já chegou lá. 2026, tu vai pisar em lugares que você nem imaginaria que pisaria. 2026 é o ano da reviravolta de Deus sobre a tua história. Eu estou pregando para quem veio no culto profético. Deus te trouxe para te dizer: vergonha nunca mais, eu vou te levantar. Olha para mim. Mefibosete está esquecido, mas a aliança de Jonatas com Davi lhe alcançou. Olhe para cá. Sabe o que a história diz? Que por causa da queda, Paula, por causa do quê? Se você não pegar essa aqui, você não recebe mais nada hoje. Ele está quebrado. Presbítero Gilvan, meu amigo, Márcia, por causa da queda que Mefibosete sofreu, ele está coxo de ambos os pés. Não sei se você vai receber isso aqui não, mas eu vou liberar o tema dessa mensagem. A queda não anula a promessa. Vou melhorar. Tu pode ter entrado aqui dizendo: eu estou quebrado, eu estou me arrastejando, eu estou mal. E Deus está dizendo: fica tranquilo, a queda, o problema, a crise não vai anular o que Deus tem para você. Diga isso para alguém, diga a queda. Mais forte, diga a queda. Diga o problema, diga a dificuldade, diga a crise. Não vai anular a promessa de Deus, de Deus. Eu não sei quais os problemas que você está vivenciando, mas a palavra de Deus para você hoje é uma fase, vai passar. Vou liberar de novo. É questão de tempo de Deus te arrancar de Lodebar. Vou liberar mais uma vez. É questão de tempo de Deus se lembrar do teu nome e dizer: pode ficar tranquilo, o homem pode até te esquecer, mas eu me lembrei de você. Ziba sabia que Mefibosete estava lá. Ziba sabia que Mefibosete se encontrava em Lodebar. Só que a história diz que Ziba oculta Mefibosete até o dia que ele se apresenta diante do rei. Tem gente que sabe da sua dor. Eu vi um aleluia ali, eu acho que aquela senhora está sozinha lá, a senhora que está gritando aleluia. Eu vou liberar. Tem gente que sabe do seu problema. Tem gente que tem o teu endereço na palma da mão, mas não tem coragem de te apresentar, porque tem medo de perder para você o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eles vão te ocultar até o dia que Deus apresentar você. Ai, 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 ai. Está chegando a hora de Deus te levantar, rapaz.
Está chegando a hora de Deus te pôr de pé. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Ziba vai olhar e vai dizer, está quebrado. Ziba vai dizer, não anda. Ziba vai dizer, está coxo. O rei vai olhar e vai dizer, manda chamar. Vou dizer de novo, meu irmão. Olha para cá. Posso falar? Você vai receber. Sabe que Mefibosete estava dizendo? Ferido sim, mas morto não. Eu vou dizer de novo, eu tô quebrado, mas eu ainda tenho a promessa de Deus, de Deus. Você tem boca para dar glória, você tem boca para dar. O rei vai olhar e vai dizer, manda chamar ele. E quando o rei manda chamar, pode fazer cara feia. Quando o rei manda chamar, pode fazer figuinhas. Quando o rei manda chamar, pode cruzar os dedos para trás. Se Deus mandou, acabou, meu irmão. Se o dedo de Deus apontou para você, fica tranquilo, é você e acabou. Olha para mim. Você tem que entender que pode passar vários na sua frente. Na frente de Davi passou 7, mas quando a cadeira for para ser sua, é sua. Eu estava com um menino ontem, meu amigo, e eu dizia para ele na época que a Massa era minha líder, uns 15 anos atrás, minha, do Léo, e eu dizia para ele ontem, eu sabia que dentre aqueles 30, 40 jovens que nós tínhamos na igreja, nós éramos da Assembleia de Deus. Eu disse para ele ontem, eu sabia que entre todos eles eu já sabia o que Deus tinha para mim. De todos, eu acho que só ficou eu, o Leonardo e mais uma. Que o resto, né, Márcia? Olhe para mim. Quando você sabe o que Deus tem para você, não importa se você tem Lodebar, se você está na mesa do rei. Quando a tua hora chegar, o que é teu vai vir para a tua mão. Não, estou gostando desse culto da tarde, eu vou liberar. Esse povo está muito profético para quem veio receber uma palavra de Deus. Eu vim dizer que hoje Deus vai levantar o teu casamento. Hoje Deus vai levantar o teu filho. Hoje Deus vai levantar a tua casa. Se prepare, o tempo de Deus chegou, chegou. Manda chamar, olha para mim. A história eu não conta, mas eu acredito que aqueles cavalos de Davi, linhagem real. Toca aquele aleluia, Léo, agora. Eu imagino aquele monte de homens. Eu posso imaginar agora, Leonardo, aquele monte de autoridades, Márcia, chegando na cidade de Lodebar. Olha para cá, olha para cá, ô Léo. Imagina Mefibosete olhando e dizendo, se vocês soubessem quem era eu, sou neto de Saul. E alguém dizendo, você é um quebrado, rapaz. Imagina Mefibosete dizendo assim, se vocês soubessem o sangue que corre aqui, ó, de linhagem real. E alguém olhando para ele dizendo, ô coitado, você está um quebrado, mendigando em Lodebar, num lugar de esquecimento. Mas Mefibosete sabia o que corria diante das suas veias.
Ô moça! Eu imagino aqueles cavalos e cavaleiros, Léo, entrando na cidade de Lodebar. Consegue imaginar comigo? A cidade parando. E alguém perguntando: aonde é que esses cavalos e cavaleiros estão indo? De repente, os cavalos e cavaleiros parando na casa de Maquir. Rapaz. E alguém dizendo: Mefibosete está aí. Ele se arrastando no chão, regando as mãos e dizendo: sou eu. Alguém olhando para ele dizendo: sobe na carruagem. Por quê? Porque o rei mandou te chamar. Pastor Ezequiel, a Bíblia não diz, e não quero ferir o texto, mas se eu estou no lugar de Mefibosete, eu só ia falar para eles assim, ó: posso pedir uma coisa? Só dá uma voltinha aqui no bairro, porque até hoje eu contei para esse povo quem era eu e ninguém acreditou. Mas fica tranquilo, viu, Mefibosete? O teu endereço já está na palma da mão do rei. Pegou! Vou liberar pastor Eliel para a gente descer para a praia. Eu vou liberar para esse povo receber. Pode ficar tranquilo. Deus está dizendo: eu estou chegando lá. Eu estou chegando. Ei, olha para mim. Nunca desacredite de ninguém. Nunca desacredite de um quebrado. Porque na hora que a carruagem passar e parar no endereço dele, eu imagino as pessoas orando dizendo: eu deveria ter acreditado nesse menino. Acreditar depois que aconteceu não é crer, é pegar carona. Valoriza quem está quebrado hoje. Valoriza quem passou por uma queda. É um negócio de caiu, exclui. É um negócio de caiu, não falo mais. É um negócio de caiu, manda embora de igreja. Aqui não, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Caiu, pecou, errou. Tu vai cumprir, vai passar pelo processo, mas Deus vai te pôr de pé, de pé. Ei, ele está dentro da carruagem. Ele chega no palácio. Diga para alguém: a tua hora vai chegar. Desse jeito tu ficou lá em Lodebar. Diga: a tua hora vai chegar. Posso falar? Acabei. Nunca desacredite do que Deus pode fazer por você. Nunca desacredite do que Deus pode fazer na sua vida. Tem pessoas me assistindo que você pode estar quebrado em alguma área, mas Deus está dizendo: eu tenho o poder de restaurar a tua vida tudinho, te colocar onde você nem imagina. Ele se assenta na mesa do rei. O rei vai olhar e vai dizer: Mefibosete. Ele vai dizer: sou eu. Ele se prostra. E olha o que diz o versículo. Verso 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você sempre comerá na minha mesa.
Ó bispo, o que é que você está dizendo? O que você está vivendo hoje não vai anular naquilo que Deus já tem preparado para você amanhã. Levante as duas mãos para mim liberar um decreto de Deus sobre a tua vida. 2026 é o ano da restituição de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai ficar com aquilo que é teu. O rei está dizendo: eu vou te devolver, eu vou te devolver, eu vou te devolver. Te restituirei tudo aquilo que era do seu avô. Sabe o que Davi estava dizendo? O que é teu é questão de tempo de eu devolver nas suas mãos de novo. Tem pessoas aqui que era para estar em lugares maiores. Tem pessoas aqui que era para estar vivendo coisas maiores, e talvez quebraram as tuas pernas, quebraram você. E Deus está dizendo: fica tranquilo, o que é teu, vou colocar na tua mão de novo, de novo, de novo. Coloca o verso próximo, 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Verso 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Verso 10. Olha o que a Bíblia diz: que Davi coloca Ziba e os teus filhos, olha lá, pois a terra tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Coloca o verso 10. Coloca já o 12 para mim, por favor. E disse, verso 12: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha o verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Aonde? Aonde? Eu estou dizendo que é de Lodebar para Jerusalém o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou liberar para ver se alguém acredita sobre a tua história. É do lugar de vergonha para a dupla honra de Deus sobre a tua casa. É do lugar do esquecimento. Deus está dizendo: eu vou te honrar. Diga bem forte, diga de Lodebar. Mais forte, diga de Lodebar. Diga para Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olhe para mim, já se coloca de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Está preparado para viver um tempo de restituição sobre a tua casa? Está preparado para tomar posse daquilo que é teu em 2026? Você vai pisar o pé com os dois pés no inferno e tu vai dizer: o que é meu é meu. O que é meu, o diabo não tira, o diabo não toma, o diabo não leva. Eu vim ser boca de Deus sobre a tua vida para te dizer que há um tempo de restauração de Deus sobre a tua casa. Há um tempo de restauração de Deus sobre a tua família. Se prepare, que é de Lodebar para a mesa da honra de Deus sobre a tua vida hoje. Sabe o que acontece? Ele é honrado. Lodebar, esquecimento. Mefibosete, vergonha. Deus está dizendo: eu estou te tirando do esquecimento e de vergonha. Estou trazendo dupla honra para a sua vida e para o seu ano esse ano. Ei, levante as duas mãos. Eu tenho dó de quem te humilhou. Eu tenho dó de quem maltratou você esse ano. Porque 2026, Deus está dizendo, vai ser o ano da virada. Vai ser o ano da virada. Vai, vai, vai! Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho,
pouco que agora eu vou falar. Declare isso bem forte. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e os meus caminhos são maiores que os teus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Diga isso. Quem começou a boa obra É fiel. fiel pra terminar. Uau. O seu tempo e na sua hora, Isso. Ele tudo cumprirá. Faça os céus. Se os céus depois a terra, tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve. Nunca houve, não haverá. Está preparado para sair do lugar de esquecimento? Então eu vou dizer de novo. Está preparado para sair da vergonha e viver a dupla honra de Deus sobre a tua vida? O diabo olhou e disse: dessa aí ele não sai mais. Está quebrado, está morto, está caído. E Deus está dizendo: eu estou te levantando. É hoje, é hoje. É de Lodebar para Jerusalém 2026. É do lugar de esquecimento para a mesa do rei. Tentaram acabar com você, tentaram te anular. O diabo fez todas as formas para te destruir, mas o que ele não contava é que os homens podem até tentar te esconder, mas tudo aquilo que é teu, Deus está colocando nas tuas mãos de novo. Eu estou dizendo que a alegria vai voltar. Eu estou dizendo que é um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Satanás vai ter que tirar a mão do que é teu, do que é teu. Quem tem boca para dar glória. Olhe para mim. Olhe para mim. Nada do que é teu vai ficar na mão dos outros. Eu vou dizer isso aqui de novo. Nós vamos orar, eu vou dizer isso aqui de novo. Nada do que é seu vai ficar na mão dos outros. 2026 é o ano de você tomar posse daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tem pessoas aqui que estão carregando promessas, mas não estão vivendo promessa. E Deus está dizendo: fica tranquilo. 25 pode ter sido lugar de esquecimento, mas 2026 é o ano da glória da segunda casa. Vai ser maior, 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 maior. Eu não estou pregando para qualquer pessoa. Eu estou pregando para portadores de promessas de Deus. Eu estou pregando para quem Deus tem aliança com Ele. Canta aquela música, Deus de aliança. Levante as tuas mãos. Deus de aliança, Deus de promessa, Oh! Deus que não é homem pra Está quebrado, mentir. mas Deus te viu. Tudo pode Está esquecido, mas Deus te viu, te viu, te viu. mas com a palavra Vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. É questão de tempo.
daquilo que é teu, Deus colocar nas tuas mãos de novo. Vou liberar isso aqui de novo. Ô Mefibosete, tu pode estar quebrado, mas tu não está morto. Tu tem promessa de Deus, de Deus. Olhe para cá. Talvez você entrou aqui hoje se arrastando. Talvez você entrou aqui hoje quebrado em alguma área da sua vida. Mefibosete estava quebrado não porque ele queria, mas porque ele confiou a sua vida nas mãos de alguém. Olhe para cá. E talvez essa queda, talvez essa perca, talvez essa falta de movimento fez com que você deixasse aquilo que Deus te prometeu. Tem alguém aqui nessa tarde que quer voltar para Jesus hoje, dizendo: bispo, eu quebrei, falhei, afastei, mas eu entendi a mensagem, que o meu lugar não é em Lodebar, o meu lugar é na mesa do rei. Olhe para mim. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que é portador de uma promessa grande da parte de Deus. E você está dizendo: bispo, eu quero voltar a sentar na mesa do rei hoje. Essa palavra falou comigo. Eu não quero virar o ano esquecido. Eu não quero virar o ano sendo a vergonha para minha casa, para minha família, para minha chamada. Mas eu quero virar o ano vivendo a dupla honra de Deus. Tem alguém aqui que quer aceitar ou reconciliar com Jesus hoje? Se tiver alguém, erga as tuas mãos. Eu quero te conhecer. Se tem uma das maiores e melhores decisões que você pode tomar no início desse ano é essa. Primeira coisa, alinhar o teu espiritual. Porque tudo que o diabo quer é quebrar as tuas pernas. Porque ele sabe que se ele conseguir quebrar as tuas pernas, por muito tempo ele vai conseguir anular a promessa de Deus na tua vida. Agora, se você entender que na mesa tem restituição, na mesa tem restauração e tem cuidado do rei para você, dá um sinal com a sua mão para mim te conhecer. Tem alguém? Não tem ninguém? Todo mundo aqui está salvo, que benção. Então aplaude os céus por essa mensagem em nome de Jesus.